O fogo do ódio crepitou mais uma vez em Israel e na Palestina em outubro de 2023. Foi um incêndio que já começou farto, vindo de cinzas que nunca perderam seu calor no decurso de tantos anos. As armas que adentraram as fronteiras israelenses tinham propósitos claros naquele dia. Suas chamas engoliriam vidas indiscriminadamente, como fogo que avança e mata, destrói tudo o que toca. Dentro das residências, velhos que ainda se lembravam dos horrores aos quais sobreviveram, verteram sangue em suas próprias moradas. Os homens que avançaram sobre os cadáveres filmaram sua caçada por almas, procurando sangue não importando a idade ou o sexo. As violações se deram em um festival do ódio, com as premissas de extermínio escritas na própria declaração da existência da organização que ali estava. E como tudo o que acontece na região, aquelas ações causariam ainda mais sofrimento a inocentes de todas as idades, que viram o céu derramar sobre suas terras a destruição. A humanidade tem uma longa história que segue como uma estrada no tempo. Todo esse caminho foi projetado a partir de ambições que mudaram de acordo com engenheiros com diferentes projetos que colocavam seus homens para pavimentar o chão com camadas de ódio encaixadas cuidadosamente na base da diplomacia e da guerra. Não existe um ser humano que não tenha pisado nessa estrada, ainda que ninguém tenha um mapa que defina adequadamente para onde vai ou de onde veio. O mapa da história já teve diferentes desenhos, com suas distorções próprias, fruto dos preconceitos inerentes de quem desenha ou de quem tenta interpretá-lo, ou ainda dos interesses. No Oriente Médio nunca foi diferente. Os territórios onde hoje se deitam Israel e Palestina tiveram seus mapas desenhados por egípcios, gregos, romanos, otomanos, até, por fim, os britânicos iniciarem o processo de gerar as fronteiras mais semelhantes ao que temos hoje. Um mapa que desperta paixões paradoxais no ser humano. Esse é o mesmo mapa que leva uma bandeira do movimento LGBT ser exposta em uma comemoração durante um ataque terrorista do Hamas a Israel. E nesse mesmo tipo de evento, a mesma bandeira a ser perseguida e retirada. As bandeiras aparecem em comemorações de eventos feitos por indivíduos renomados por já terem matado um de seus líderes sob acusação de homossexualismo. É o tipo de sentimento tempestuoso que leva uma mulher a pedir que terroristas filmem com o celular na horizontal a morte de civis de qualquer sexo ou idade. Um pedido feito a pessoas que, sem pensar, já fizeram ameaças por seu estilo de vida e já tinham a ameaçado de morte por isso. Claro, esses sentimentos não são apenas de um dos lados. Cristãos muitas vezes são vistos apoiando as ações de Israel, não importando quais sejam. Os mesmos cristãos que já chegaram a atirar bombas em quem fez piadas com Jesus Cristo, agora apoiando um Estado cuja religião oficial nega veementemente a existência divina daquele que é o cerne do cristianismo. Essas paixões exigem uma explicação extra do que acabei de dizer. Não é de maneira nenhuma querer que cristãos sejam contra judeus. Não é querer que qualquer pessoa ou movimento, não importando sua vida ou orientações, odeiem palestinos ou sejam odiados por eles. Nunca, de maneira alguma. É simplesmente salientar, sem querer generalizar, o quanto é difícil perceber todas as nuances políticas e correntes de pensamento em uma região com história tão rica e complexa, além de trágica, e o quanto as pessoas são inflamadas durante essas discussões. O ódio dificulta tudo, transforma qualquer tentativa de apontar erros de ambos os lados em acusações e gritos de islamofóbico
ou antissemita. É uma das bases do ódio. Acusar, apontar um dedo à face do outro, esquecendo-se dos outros 3 que apontarão para sua própria face. Mas assim se fez desde muito tempo. Uma história tão longa quanto a da Palestina mereceria um vídeo especial. No entanto, o que será contado nesse vídeo será uma história do conflito entre Hamas e Israel, logo após o início dos ataques terroristas em 7 de outubro. Apenas algumas décadas antes serão alvo para uma pequena explicação de um grande problema. O Hamas, ou Movimento de Resistência Islâmica, nasceu no fim da década de 80, logo quando ocorria a primeira intifada, uma das grandes revoltas dos palestinos em que lutaram com o que tinham contra as forças israelenses. Ao fim desses eventos, essa nova organização já se destacava na política de Gaza, em um momento em que seu rival político, o Fatah, se desligava dos movimentos terroristas e admitia tratativas para a criação de 2 estados. Mas o Hamas queria uma resistência armada e radical, algo que apenas dificultava as negociações. Do lado de Israel, havia quem tivesse o mesmo ódio farto, desejando extravasar em ações. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin foi assassinado por um ultranacionalista judeu justamente por ceder ao tentar criar acordos de paz. As dificuldades na região eram muitas, mas ainda piorariam bastante. Alimentando-se da insatisfação, o Hamas prosperou enquanto observava pacientemente a administração de Gaza e de West Bank serem passadas para os palestinos. A retirada de Israel em 2005 foi um momento crucial que permitiu que o farol se acendesse, chamando para si indivíduos com uma única intenção ao tomarem o poder. O Hamas foi eleito em Gaza e se tornou o líder de fato, impedindo que outras organizações exercessem influência. Desde então, não houve outras eleições que permitissem a mudança de poder. Seus primeiros atos foram mexer nas cinzas ainda quentes para que o fogo da guerra iluminasse mais uma vez a noite na Palestina. A guerra nunca deixou de coexistir com a humanidade na região. Ela podia dormir, mas era como uma fera cuja respiração podia ser ouvida durante o sono, arrepiando as nucas de civis e deixando os soldados de prontidão. O Hamas ajudou a acordar esse monstro a partir de 2007, em nada colaborando para uma situação já difícil. Israel iniciou um bloqueio de Gaza, criando cercas para impedir a passagem de palestinos para seu território, com a justificativa de que os terroristas por ali passavam livremente. As ações causaram a ruína do povo palestino, com a miséria rondando sempre, com a morte em seu encalço. O sofrimento abraçava a alma dos palestinos encurralados em Gaza, onde faltava água, energia, internet, empregos. Aquele abraço frio abriu caminho para sussurros que envenenaram o pensamento com ódio. O Hamas se alimentou fartamente da miséria humana. Se os seus homens não passavam mais as cercas para se explodirem nas casas israelenses, agora seus foguetes eram lançados de áreas civis contra outras áreas civis. Israel respondia ao ponto que no conflito de 7 semanas em 2014, 64 dos falecidos eram militares israelenses, 7 eram civis em Israel, vítimas de ataques com foguetes, e 2.101 foram mortos em Gaza, dos quais, de acordo com a ONU, pelo menos 1.460 eram civis. Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestina, fez a alegação de que o Hamas, de forma desnecessária, estendeu os conflitos na faixa de Gaza, o que resultou em um elevado número de vítimas fatais. Além disso, acusou o grupo de manter um governo paralelo na região de Gaza e de realizar execuções ilegais de dezenas de palestinos. A miséria, a fome e o fogo da guerra eram os fertilizantes da colheita da morte na Palestina. O Hamas entrou em outros conflitos, inclusive desestabilizando as tratativas de paz em 2010. Não bastassem as ações do outro lado, novamente em 2009 tomava o poder Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel. Ex-líder das forças especiais Sayeret Matkal foi considerado, desde que tomou o poder,
um líder conservador e pouco favorável à paz com a Palestina. Suas políticas de expansão nos assentamentos no West Bank foram continuamente criticadas. Mais do que isso, uma das acusações que mais pesavam em alguns círculos era sua tática de dividir para conquistar, diminuindo o poder da autoridade palestina e mantendo o Hamas em Gaza sob financiamento direto do Catar. Um dos argumentos usados era que não seria simplesmente diminuir o poder de Abbas, mas que se esperava que com essa responsabilidade a organização se libertasse do extremismo. A guerra de 2014 pareceu ter queimado as esperanças com a morte de mais de 1.400 palestinos. Crianças tiveram suas vidas e sonhos enterrados para sempre nos escombros, sendo apenas suas almas testemunhas da discussão sobre quem as teria matado, um foguete falho do Hamas ou uma bomba de Israel. Lentamente, tudo pareceu ter cessado. O fogo do Hamas abrandou para um calor que matava mais devagar dentro de Gaza. Israel observou, vendo curiosamente como o inimigo parecia apenas um bando de terroristas esfarrapados que não ousariam um ataque mais. Um mero grupo terrorista não ousaria uma guerra direta, principalmente naquele momento em que trabalhadores de Gaza cruzavam a fronteira para trabalhar. A passividade do Hamas gerou críticas daqueles que os apoiavam, mas seus líderes apenas deram de ombros, parecendo satisfeitos com o fluxo de dinheiro. Eles foram até acusados pelo Fatah de fugirem com dinheiro para viverem em luxo em capitais do mundo árabe, enquanto em Gaza a pobreza persistia. Se o Hamas parecia o dragão adormecido, não significava que a morte e a guerra tivessem se esquecido da Palestina. Em West Bank, na cidade de Jenin, o campo de refugiados começava a sentir o ar pesado quando os primeiros ataques de drone caíram. As tropas israelenses surgiram logo depois, com os blindados carregando mais de 1.000 soldados. Segundo o governo de Israel, militantes estavam tramando novos ataques a partir do local. Os veículos atravessaram as ruas pequenas, preparando-se para liberar os soldados. Os helicópteros CH-53 voaram baixo sobre a cidade, observando quando os homens foram soltos pelas ruas. Os soldados se espalharam pelo campo de refugiados, checando carros e verificando a possibilidade de armas. Foram avançando o campo adentro enquanto a população de Jenin observava. Chegaram a capturar um dos veículos de combate improvisados, provavelmente usados pelas brigadas Jenin, um dos grupos de combatentes que se intitulava a resistência local. Os conflitos com eles logo começaram. Os palestinos se prepararam para a investida dos soldados. Explosivos improvisados foram colocados nas ruas para parar os blindados. Os veículos israelenses foram atingidos pelo fogo ao avançar, reconhecendo a dificuldade de uma luta em território urbano preparado pelos adversários. Quando a noite caiu, os soldados israelenses já saíam dos blindados prontos para o confronto direto com as brigadas locais. Precisaram usar os veículos como proteção, alternando as posições enquanto as munições iluminavam a noite vindas de ambos os lados. O tiroteio intenso nas ruas mal iluminadas tornava mais difícil o combate para os soldados israelenses diante dos palestinos que conheciam bem o território. Os confrontos continuaram durante a noite com o avanço das tropas em elevado número, entrando em casas com o uso da força. Os soldados progrediram por becos difíceis, onde qualquer curva poderia se tornar uma emboscada. Alcançaram um de seus objetivos quando cercaram uma das mesquitas do campo de refugiados. O ataque de um drone limpou a área para os soldados entrarem, onde encontraram depósitos de armas dentro dos túneis. De acordo com o exército israelense, terroristas foram mortos e a operação foi um sucesso. Outras fontes dizem que os combatentes palestinos fugiram pelos túneis e o exército israelense logo se retirou de Jenin sob protestos da população
manipulação e acusação de crimes de guerra. Mais uma vez, voltou-se a falar das ocupações consideradas ilegais em West Bank e que causariam ainda mais divergência entre os povos. O Hamas protestou, mas pouco fez além de uma marcha. Gaza ou West Bank ainda não haviam se calado ou permanecido quietas depois disso. A inteligência de Israel conseguiu informações sobre Mustafa al-Kastoni, um dos líderes da Brigada dos Mártires al-Aqsa. Os soldados usaram carros civis para entrarem em Jenin e cercarem a casa onde o líder palestino estava. O relato israelense fala da resistência de Mustafa e dos ferimentos de um dos soldados quando os palestinos atiraram de volta. Já o homem acusado de ser um líder terrorista foi ferido na cabeça, no peito e na barriga. A invasão foi feita rapidamente, superando a última resistência de 2 homens que foram levados pelos soldados como prisioneiros. O relato dos palestinos conta que Mustafa havia se rendido e mesmo assim os soldados atiraram. Como sempre, mais de uma versão em uma guerra de informações. Se a Jihad Islâmica da Palestina e a Brigada dos Mártires al-Aqsa tiveram conflitos como esse no West Bank, o Hamas permaneceu mais silencioso. O ano de 2023 foi complexo, com mortes e acusações dos dois lados, com perdas de civis. De Gaza, trabalhadores continuavam entrando e trabalhando em Israel em um sinal que parecia apontar levemente para um lado bom. Nesse ínterim, quando o mundo observava a Ucrânia e Rússia verterem sangue de milhares de soldados, algo mais do que a guerra de quase 2 anos despertou a humanidade para um novo horror. Era 7 de outubro de 2023, quando uma organização política com um braço armado iniciou seus planos. O que se veria naquele dia não seria simplesmente um ataque localizado de um grupo terrorista ou um movimento de resistência. Era um exército treinado com base política, com claras intenções, em que civis não eram um dano colateral em seu combate, mas parte de seu alvo. A chama do Hamas crepitava mais uma vez. Eram 6:30 da manhã quando as sirenes soaram em Israel. A manhã foi cortada pelos foguetes que inundaram os céus, acompanhando o sol nascente, enquanto as pessoas ainda se preparavam para seu dia. Surpresos, todos tentaram seguir os protocolos que poderiam os manter seguros. Mais de 2.000 mísseis desceram sobre as cidades. Alguns dizem ainda mais de 5.000, o que arrancou o domo de ferro, a proteção de Israel, de seu sono para tentar impedir que o desastre tomasse as áreas civis. Aquele foi o início de uma operação bem planejada e treinada, com informações coletadas de agentes do Hamas infiltrados entre civis palestinos que entravam em Israel. Terra, água e mar se encheram do fogo do Hamas. Eles se prepararam durante o nascer do sol, iniciando o voo para o terror com a confiança de um bom planejamento. Os soldados do Hamas voavam juntamente com os foguetes, rumando para causar mais sofrimento. Muitos que viam não podiam acreditar. Em uma festa no meio do deserto, centenas de jovens dançavam sem se preocupar. No céu, paragliders circularam parecendo parte das comemorações. Os jovens filmaram, animados com a surpresa que a organização fornecia. Quem pousou foram homens com outra determinação, tocando o solo com os pés firmes e as mãos grudadas em rifles. O sangue já transbordava no solo quando o pânico se instalou, levando tantos a correrem em desespero rumo aos carros. Os projéteis dançaram no ar, atingindo pessoas que fugiam desesperadas. Os corpos que caíam no chão não podiam ser confundidos com combatentes, seja pelos seus trajes, seja pelas mãos vazias, a não ser pelas chaves dos automóveis para onde pretendiam correr. Os policiais tentaram proteger e organizar as pessoas, salvando quantas vidas puderam, mas eram
poucos, sem preparo diante de soldados que avançavam. Quem se escondeu em banheiros não teve a mínima chance. O Hamas tratou de jogar a morte dentro de cada cubículo, sem se importar com quem estava dentro. A salvação não era garantida nem para quem estava nos carros. Os bloqueios do Hamas foram feitos para matar. Obedecer às ordens de parar não era uma tentativa de evitar conflitos, mas simplesmente entregar o pescoço à mordida do lobo. 260 corpos tombaram na areia do deserto, enquanto os homens do Hamas caminhavam no festival da morte, esperando as ordens para o próximo alvo. Aqueles não eram simplesmente terroristas desorganizados, eram soldados treinados e com planos para mais desastre. Cercas e muros que Israel colocou em volta de Gaza foram quebrados ao mesmo tempo em que os voos dos militantes cortavam o céu. O sol surgia no céu para testemunhar os horrores daquele dia. Sob essa luz, os soldados do Hamas aproveitaram-se de serem considerados apenas um grupo terrorista e avançaram destruindo. O planejamento permitiu que suas motos e homens passassem pelas aberturas para encontrarem diretamente seus primeiros alvos, civis. Invadiram as casas de moradores que precisaram sair às pressas e, quando não saíram, encontraram a morte. Isso se não fossem sequestrados. As armas do Hamas atiraram de um modo que não geraria nenhuma das informações contraditórias sobre aquela guerra, como acontecia em tantos outros casos. Ninguém diria que eram civis em fogo cruzado, um alvo calculado errado, civis usados como escudos, indivíduos que poderiam ou não ser considerados combatentes. Homens e mulheres, velhos e crianças foram abatidos com tiros repetidos de um modo tão explícito que as opiniões só se dividiriam em duas: o direito ou não da vingança e fazer um ataque direto contra civis. Sobreviventes do Holocausto faleceram junto de mais de 1000 indivíduos. Outros 200 foram sequestrados e levados para Gaza. Tudo filmado pelos próprios soldados. As forças militares, cegas diante do avanço do Hamas, não se saíram melhor em se proteger da onda de terror que devorava quaisquer vidas à frente. Dentro de uma base, os soldados israelenses se amontoavam desarmados, enquanto o inimigo se aproximava. Os gritos de Alá Akbar ficavam cada vez mais próximos, enquanto alguns dos soldados ainda tentavam uma resistência desorganizada. As bases com tanques e todo o equipamento não foram nada diante da surpresa do avanço. As AKs eram o único som que ecoava juntamente com os gritos dos combatentes do Hamas. Os tanques não foram de muita ajuda. Um desses blindados, sem a devida infantaria, não pôde muito quando pego de surpresa. Algumas vezes era possível ouvir o desespero dos movimentos enquanto eram atacados. Os tanques Merkava se tornaram presas para os drones. O Hamas colocou seus pássaros em voo usando munição adaptada de RPG-7 ou, segundo algumas fontes, munição antitanque de 85mm. Os soldados que sobreviveram sofreram quando a infantaria inimiga correu para lhes tomar a vida. Mesmo tanques mais distantes sentiram o peso da ofensiva quando os RPGs vazaram sua blindagem e os transformaram em um grande e inútil monstro em chamas. Os muros da base não seguraram nenhum dos inimigos. Granadas foram jogadas em locais onde os soldados israelenses estavam amontoados, ainda repletos de surpresa. A morte os encontrou do mesmo modo que os drones acharam os homens e buscavam posições de defesa para o combate. Nenhum deles esperava que os inimigos mantivessem seus olhos implacáveis sobre eles lá do firmamento, para então lhes jogar fogo a partir das nuvens. Restava arrastar os homens feridos e procurar proteção em algum modo de escapar daquele inferno. O Hamas continuava avançando sem qualquer resistência articulada das forças de Israel. De repente, uma das ditas melhores proteções armadas do mundo parecia nada diante da fúria do ataque. As imagens eram cada vez mais devastadoras. Relatos corriam de pessoas que souberam de seus parentes mortos a partir de gravações das redes sociais dos falecidos,
feitas pelo próprio Hamas. O sangue avermelhava mais e mais do território israelense, acompanhado pelo ódio abundante dos inimigos que avançavam. De maneira nada sutil, o Hamas e muito de seus apoiadores negou tantas das atrocidades depois de ter as registrados. Sim, depois de os próprios soldados terem as registrado, chegando ao ponto de mostrar imagens de bebês e crianças com seus combatentes dizendo cinicamente que era tudo mentira e que estavam tratando-as bem, em uma clara mensagem quando Israel começou o seu contra-ataque. O horror da guerra não acabaria, mais história precisaria ser contada. A reação de Israel seria brutal, de um modo que arrastaria parte da opinião pública mundial contra o país. No fim, mais civis acabariam mortos de ambos os lados, com bombas caindo e almas de crianças, velhos, mulheres e homens desaparecendo no meio de destroços e poeira, enquanto lágrimas e mais ódios surgiriam nos rostos daqueles que observavam os escombros. Assim, a guerra persiste, com a miséria do homem alimentando o sorriso branco da morte.